Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma espécie de viagem no tempo. A nossa missão é mergulhar fundo e desvendar os segredos de engenharia por detrás de um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta, o Vale dos Reis, no Antigo Egito. A pergunta que os faraós se colocavam era exatamente esta. E não era só construir um túmulo qualquer, não. A ideia era criar uma autêntica fortaleza subterrânea para a eternidade. Um sítio que tinha de ficar escondido do mundo para sempre. Então, como é que se consegue uma proeza destas, com a tecnologia de há mais de 3.000 anos? E a resposta? Bem, a resposta começa, como quase sempre, pela localização. Para um plano desta envergadura, o sítio certo é tudo. E para os faraós, esse lugar perfeito era um vale bem remoto e escondido, ali na margem ocidental do rio Nilo. E aqui é que está a verdadeira genialidade da escolha. Eles não olharam para lá e viram apenas uma montanha. O que eles viram foi uma pirâmide. Uma pirâmide natural. Para eles, aquilo só podia ser um sinal divino. Era como se a própria natureza estivesse ali, de sentinela, a proteger os túmulos dos faraós. Mas atenção, não se tratava apenas de proteção divina. Havia também uma vantagem, muito prática. O clima. Aquele ar super seco do deserto funcionou basicamente como uma cápsula do tempo gigante e natural. Foi ele que preservou as cores vibrantes das pinturas e até os artefactos de madeira mais delicados, durante milhares de anos. Ora bem, com o local perfeito já escolhido, chegava a hora de traçar o plano mestre, porque antes de uma única picareta tocar na rocha, tudo, mas mesmo tudo, era desenhado ao mais ínfimo pormenor. Na viagem do faraó para a vida eterna, simplesmente não havia margem para erros. Mas esperem lá, como é que se desenhava um projeto destes sem papel? A resposta é simples. Usava-se o que havia à mão e em abundância. Eles pegavam em lascas de calcário liso, a que chamamos óstracos, e que na prática funcionavam como os seus blocos de notas, feitos de pedra. É isso mesmo. Estes óstracos eram, no fundo, as plantas de arquitetura da altura. Cada corredor, cada câmara, até cada ângulo de inclinação, tudo era primeiro desenhado nestas lascas de pedra, para depois guiar a escavação com uma precisão que, para a época, era absolutamente incrível. E o que é mesmo fascinante é ver a evolução destes projetos ao longo do tempo. Os túmulos mais antigos, por exemplo, tinham corredores todos curvos, quase como labirintos, que simbolizavam a viagem perigosa e complexa pelo submundo. Mas, mais tarde, o design mudou radicalmente para eixos retilíneos perfeitamente alinhados, refletindo uma nova crença, a de um caminho mais direto e ordenado para a vida eterna. E pronto, com os planos bem definidos, chegava a hora do trabalho pesado, a parte mais dura de todo o processo. Escavar centenas de metros de rocha maciça, contando apenas com a força dos braços e ferramentas bastante simples. Este processo era quase como uma linha de montagem, perfeitamente organizada. Primeiro, claro, a escavação da rocha. Depois, alisavam-se as paredes com gesso para criar uma tela perfeita para os artistas. A seguir, o trabalho brutal de remover toneladas e toneladas de entulho, tudo à mão. E por fim, a magia acontecia. A decoração, que transformava a rocha nua num livro de histórias sagradas. E as ferramentas que usavam eram surpreendentemente básicas. Cinzéis de bronze, grandes martelos de madeira e cestos de vime. Mas a sua tecnologia de iluminação, isso sim, era pura engenharia. Eles usavam umas lâmpadas a óleo especiais com pavios de linho embebidos em sal. E porquê? Porque este pequeno truque reduzia imenso o fumo. Pensem só no que era trabalhar no escuro, debaixo da terra, sem este sistema. Seria impossível respirar. E agora, é muito importante que se desfaça um mito bastante comum. Os homens que construíram estas maravilhas não eram escravos. Nada disso. Eram artesãos de elite, uma espécie de equipa de especialistas pagos pelo Estado que viviam na sua própria aldeia, chamada Deir el-Medina. Eles recebiam salário, tinham direito a cuidados médicos e eram, de facto, muito respeitados na sociedade. E só para termos uma noção da escala de que estamos a falar, alguns destes túmulos chegam a ter mais de 90 metros de profundidade. Isso é quase o comprimento de um campo de futebol. E lembrem-se, tudo isto foi escavado à mão, em rocha maciça, é absolutamente monumental. Depois de percorrermos estes corredores longos e profundos, chegamos finalmente ao destino final, ao coração do túmulo, o sítio mais sagrado, o mais protegido de toda esta estrutura. Falamos, claro, da câmara funerária. Todo o plano, todo o esforço de construção culminava neste único ponto. Era aqui que o sarcófago do faraó ia ficar, selado para a eternidade, com a promessa de que nunca, mas nunca, seria perturbado. E a decoração?
A decoração era de cortar a respiração. Imaginem só, estar nas profundezas da Terra, olhar para cima e ver um céu noturno perfeito, pintado de um azul profundo e coberto de milhares de estrelas douradas. Era a forma de garantir que o faraó descansaria para sempre debaixo de um céu que nunca, jamais, mudaria. E no centro de tudo isto, a peça principal, o sarcófago. Esculpido muitas vezes num único e maciço bloco de pedra, podia atingir quase 3 metros de comprimento e pesar tanto como um automóvel. Era, no fundo, a armadura final que protegeria o corpo do faraó na sua jornada eterna. Claro que, com tantos tesouros guardados lá dentro, a segurança era a prioridade número 1. E os arquitetos não se limitaram a construir túmulos. Eles construíram autênticas fortalezas, cheias de sistemas de segurança super engenhosos para apanhar os ladrões mais ousados. A primeira tática era uma das mais eficazes. Um poço bem fundo, completamente escondido no chão do corredor. Imaginem um ladrão a avançar na escuridão total e, de repente, o chão desaparece. Caía num buraco que podia ter até 6 metros de profundidade. Uma armadilha simples, mas, convenhamos, brutalmente eficaz. Outra técnica genial era a da pura desorientação. Os construtores criavam corredores que de repente terminavam num beco sem saída. A verdadeira passagem estava escondida atrás de uma parede falsa, perfeitamente estocada e pintada como as outras. Um ladrão podia passar mesmo ali ao lado do caminho certo e nem sequer desconfiar. E por fim, a última camada de segurança era aplicada do lado de fora. Assim que o túmulo estava selado, a entrada era totalmente coberta com pedras, entulho e areia, para se fundir na perfeição com a encosta da montanha. O objetivo final era muito simples: fazer com que o túmulo pura e simplesmente desaparecesse. E a verdade é que estas defesas funcionaram bastante bem durante séculos. Mas hoje, estes monumentos incríveis enfrentam ameaças completamente novas e a luta para os preservar para o futuro é uma batalha constante. A grande ironia é que a maior ameaça, hoje em dia, somos nós, os visitantes. A umidade da nossa respiração, por exemplo, pode danificar gravemente as pinturas com milhares de anos. Para combater isto, foram instalados sistemas de ventilação modernos, passadiços de madeira para proteger o chão e há equipas de conservadores a monitorizar constantemente estas estruturas super frágeis para garantir que elas sobrevivem por, esperemos, mais uns milhares de anos. E assim chegamos ao fim da nossa viagem. Mas a história, essa, está muito longe de terminar. Porque, apesar de tudo o que já foi encontrado, o Vale dos Reis continua a ser um lugar profundamente misterioso. E a grande pergunta que fica no ar é esta: passados 3.000 anos, que outros segredos fantásticos estarão ainda ali, escondidos debaixo da areia, só à espera que alguém os descubra?